Olá, meus amigos, eu sou Ronaldo Dias e eu apresento o programa Antena Taboão. Antena Taboão é o programa de entrevistas das pessoas que fazem a diferença aqui na nossa cidade. E uma edição extremamente especial no dia de hoje. Eu tenho o prazer de receber o meu amigo aqui, apóstolo Josué dos Santos, responsável pela Igreja Nova Terra, uma igreja muito importante na nossa cidade. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho deste homem, desse pregador, dessa liderança evangélica. Na verdade, ele é um apóstolo porque ele é pastor de pastores. Ele orienta, ele dá todo o suporte através da rede apostólica. É uma história fantástica, gente. Eu quero que você acompanhe. Não é só o pastor, não. Eu quero que toda a membresia, vocês vão conhecer um pastor que faz a diferença aqui na nossa cidade, aqui de Taboão da Serra. Por isso, eu quero que você acompanhe essa nossa entrevista logo após a nossa vinhetinha aí. Curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Dá um tempinho, a gente já volta. Olá, meus amigos, nós estamos de volta aqui no nosso programa Antena Taboão. Como eu disse na nossa abertura, estou recebendo hoje esse grande líder espiritual aqui da nossa cidade, uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito respeito pelo seu trabalho. Tive a oportunidade outro dia de conhecer e bater um papo pela internet com ele aqui e foi um bate-papo de altíssimo nível. Até porque quando se conversa com pessoas inteligentes e pessoas que contribuem com a nossa cidade, isso é muito edificante. Seja muito bem-vindo, apóstolo Josué, aqui ao nosso humilde programa, mas o programa que está dando repercussão aqui na nossa cidade, viu? Amém. Eu tenho acompanhado, ouvi a entrevista que você fez com a Aline. Achei muito interessante, edificante e trazendo aí um conhecimento que as pessoas não têm, né? É verdade. Projetando também o trabalho das pessoas, isso é muito bom. Apóstolo, eu sempre digo o seguinte, que eu sou meio que uma antítese do Datena, tá? Porque o Datena, quando ele fala Taboão da Serra, ele fala muito mal, né? Ele fala, olha, descobriram uma quadrilha, foi desbaratado não sei o que lá, mataram alguém. Não, pera lá, moramos numa cidade de pessoas maravilhosas. Tem pessoas aqui que fazem um trabalho fantástico, que repercutem de uma forma internacional, que no seu caso é um trabalho, sabe, de repercussão internacional. O apóstolo é uma pessoa que ele dirige espiritualmente um grupo muito grande de igrejas, não é verdade, apóstolo? Sim. São quantas igrejas hoje? Hoje somos em 19. 19 igrejas? Aqui no Brasil. No Brasil. E fora do Brasil também. Em que países? Hoje nós estamos no Chile, no México. Na África, somos 25 igrejas na África. 25 igrejas na África. Um trabalho que está crescendo porque a necessidade social lá é muito grande. Então, temos um trabalho focado para esse crescimento com as crianças, de atendimento em todas as áreas. Um dia você pode ir lá para fazer um atendimento odontológico para aquelas crianças. Imagine crianças que necessitam de tudo, do zero ao que você imaginar. Então, Deus está nos dando graça. Estamos trabalhando e no Brasil, trabalhando bastante com essas igrejas e Deus está abrindo portas aí para nós. Apóstolo, esse trabalho teve início em Taboão da Serra? Em Taboão da Serra. Uma igreja de Taboão da Serra para o mundo. Então nós estamos aí alcançando várias partes no mundo, mas a sede internacional é aqui em Taboão da Serra, na BR-116. Puxa vida. Olha que bacana. Vocês estão vendo? Quando eu digo que o nosso programa ele procura retratar as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, esse jovem aqui do meu lado, porque eu posso dizer isso, porque o Espírito Santo cuida muito bem dele, o unge todos os dias e mostra a sua jovialidade. Uma pessoa que leva a Taboão da Serra para o mundo. Ou seja, evangelizando pessoas, transformando vidas, mudando vidas de pessoas através da fé. Nós vimos muita transformação nesses anos. São 30 anos que eu trabalho na cidade como pastor, né? E aí a gente viu muitas transformações. A geografia da cidade mudou, a moradia, a economia. Nós vimos tudo isso num processo. O senhor está acompanhando, né, essas mudanças todas na nossa cidade. Deus nos deu estratégias de oração, de batalha espiritual. Então, quando o prefeito, em 97, o prefeito que é o atual prefeito hoje, nós fizemos uma oração juntos. Deus falou, chama ele para que ele faça uma oração
entregando a chave da cidade de Taboão da Serra nas mãos de Jesus. Isso é um ato profético que nós chamamos. Então, quando ele aceitou fazer essa oração, a cidade mudou completamente. Então, foi o primeiro mandato dele, aí foi de 97, aí ele ficou 8 anos. E a cidade passou por uma mudança assim extraordinária. Então, a notícia na Band era o seguinte: em uma cidade de São Paulo, aqui em Taboão da Serra, o índice de criminalidade baixou sem a ajuda da polícia. Então nós víamos exatamente Deus se movendo, muito movimento dos pastores, das igrejas todas da cidade, e isso trouxe uma renovação muito grande. Então nós vimos a cidade de Taboão da Serra passar a experimentar algo de explosivo, de crescimento em vários segmentos, né? Então nós somos pastores que oram para que Deus abençoe o governo da cidade. Porque, Ronaldo, a palavra de Deus diz assim, ó, orem pelos líderes da cidade. Então, nós temos que levantar as mãos e orar, para que Deus dê direção e sabedoria, né? Então, as pessoas estão em ação de governo. Se elas não tiverem a sabedoria de Deus e a graça de Deus, elas não vão fazer um bom governo para as pessoas que moram nessa cidade. Então, nós vimos isso acontecer de uma forma tremenda. E hoje, Taboão da Serra é um dos lugares de maior prosperidade dos municípios ao redor, porque nós estamos vendo Deus pôr a mão aí de uma forma extraordinária. Não é só aquela notícia ruim, como você falou, né? Sim. Existe um lado espiritual muito importante que deve ser cuidado, porque normalmente a classe política acaba se preocupando única e exclusivamente só com o lado material do assistencialismo, mas é muito importante essa interlocução com as igrejas, com as pessoas que realmente procuram esse amparo espiritual. Sim. Isso, existem muitas cidades hoje que já procuram esse trabalho da mesma forma como foi feito aqui em Taboão da Serra, Sim, o apóstolo? Sim, Taboão da Serra foi a primeira vez que eu fiz com um prefeito. E isso passou por uma transformação. Isso foi uma vontade sua ou dele? Essa foi uma vontade de Deus. De Deus, então, mas a iniciativa foi... Aí a iniciativa qual foi? Ó, Senhor, Deus falou para mim, eu estava orando, e Deus falou, eu vou levar o prefeito para que você ore com ele. Uhum. E aí ocasionou, a coisa aconteceu e começou rapidamente a repercutir. Hoje, se você perguntar para ele o que foi que, qual foi o gatilho de transformação da cidade, ele vai falar, no dia que eu entreguei a chave para Jesus, em 97. Em 97. Né? Depois veio o Evilásio, fez a mesma coisa, agora voltou o prefeito Fernando, fez a mesma coisa e nós estamos terminando aí o último ano, né, do mandato dele. E eu sei que o próximo prefeito vai fazer a mesma coisa. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso também. Porque o que acontece? Depois que a gente fez isso, a cidade fez um vídeo. Interessante, ela fez um vídeo de transformação. O que era e o que ficou. E aí eu pegava esse vídeo, como eu dou palestra em muitos lugares no mundo, eu levo essa fita. Levava o vídeo e mostrava o que Deus estava fazendo, porque eu dou palestras sobre conquista de cidade, mapeamento, como fazer, como confrontar no mundo espiritual. Então, quando os pastores me convidam para dar essa palestra, eu levo o exemplo da minha cidade. Então, eu divulgo a cidade de Taboão da Serra para o lado positivo em vários lugares. Então, isso, depois que aconteceu aqui, aí em vários lugares os prefeitos fizeram a mesma coisa. E a transformação da cidade é gritante. Tremendo. É Poderoso, é gritante, você percebe na hora. Agora eu pergunto, olha, eu pergunto o seguinte, quando ando pela cidade de Taboão da Serra e quando você conversa com outras lideranças religiosas de Taboão da Serra, quando se toca no nome do apóstolo Josué Santos, da Igreja Nova Terra, todo mundo tem um respeito muito grande. Esse homem tem meu respeito. O senhor é exemplo para muitos pastores aqui. O senhor é exemplo pela sua gestão, pelo seu trabalho, pela sua unção, pela sua contribuição para com a cidade. E quem é o apóstolo? De onde veio o apóstolo? Da onde nasceu toda realmente essa comunhão, essa unção, esse trabalho, essa garra, essa determinação? Eu sou um cara normal, né? Eu venho de uma família de muitos filhos, eu sou caçula de 10 filhos. Caçula de 10 filhos. E meu pai... Desculpa a indiscrição, quantos anos hoje? Hoje eu tenho 54. 54? Estamos quase lá, viu? Eu cheguei em 70, você chegou em 66, 67. E na verdade a nossa história na cidade já é esse tempo todo aí, desde criança. E o que acontecia? Em Taboão da Serra surgiu a primeira igreja evangélica, o Brasil para Cristo. Ali no centro mesmo? Centro ali? Mesmo.
Ali hoje o pastor Rolando, né? Um homem de Deus tremendo. Meu amigo, um grande abraço, pastor Rolando. Eu quero ver o senhor sentadinho aqui do meu lado também para poder bater um papo. É um ícone, é uma pessoa tremenda. Só que no início da cidade, a primeira igreja que chega é o Brasil para Cristo, liderado por um homem tremendo, que foi o Manuel de Melo, né? Um evangelista, e ele plantou muitas coisas boas. E depois, então meu pai levava a nossa família ali. Praticamente não tinha nada, era tudo mato, e a gente começou a congregar ali. E quando eu ia para casa, eu tinha vários sonhos, do tipo assim, eu era novo, devia ter uns 8 anos, 9 anos. Eu sonhava que eu estava pregando com a Bíblia na mão para uma multidão de gente me ouvindo. Você já tinha isso com 8 anos de idade? E eu acordava, falava, pai, chorando, né, logicamente. Eu tive um sonho assim, eu estava com a Bíblia na mão, pregando uma multidão, e meu pai falava, Deus tem um mistério com você e um ministério. Seu pai era cristão também? Meu pai era cristão. É. Uhum. Aí ele falava assim, Deus tem um ministério com você vai ser diferente dos seus irmãos. E aí, essas coisas foram se repetindo, ele foi falando, eu fui me acostumando com a ideia, e hoje, esse sonho é uma realidade, eu falo para muitas pessoas em muitos lugares, e a nossa maior ideia é ajudar os pastores a entender quem eles são, onde eles estão e para onde eles vão. Então, se o cara te perguntar hoje, no seu chamado pessoal como um dentista, um empresário, um empreendedor, e te perguntar, quem é você, onde você está e para onde você vai. Porque você pode saber quem você é hoje, mas eu posso também não saber onde eu estou. Para onde eu vou. E para onde eu vou, pior ainda. Então você vê muitas pessoas hoje vivendo uma incógnita, né? De perceber o potencial que ele tem. Então Deus tem nos levantado para fazer isso. Então Josué é um cara humilde, simples, não tem nenhuma pretensão. Aliás, é uma dificuldade muito grande pastorear, né? Você que está, o Paco ali está dentro disso, sabe? É difícil, não é fácil. Porque as pessoas, elas são muito difíceis, né? Alguém falou, apóstolo, eu prefiro ter um pet shop do que ter uma igreja, porque o pet, você cansou, leva ele embora para algum lugar, deixa para lá, mas o ser humano não, o ser humano, quando você vira as costas, ele pode te dar uma facada, ele pode te trair. Então, todas essas situações, a gente, nesses 30 anos, passou por isso. Então, a gente entende hoje que podemos ajudar pastores a evitar os problemas que nós já enfrentamos, entende? E esse trabalho realmente de formação é através da rede apostólica? Hoje nós somos apóstolos da Igreja Apostólica Nova Terra, então eu tenho vários pastores da minha própria igreja. E aí Deus nos mandou começar um trabalho que é um trabalho que nós chamamos de rede apostólica. O que é essa rede apostólica? As pessoas que se identificam com o nosso pastoreio, elas decidem estar abaixo do nosso comando. Então, apóstolo, o que o senhor pode fazer para me ajudar a desenvolver na minha igreja, na minha vida pessoal? Em outras denominações. Em outras denominações. Perfeito. Então, por exemplo, a igreja do Calvário, um exemplo. O pastor está começando esse ministério. Então, ele de repente precisa de um apoio, de saber como fazer, não de alguém que vai estar interessado no que ele tem. Então, é um trabalho mais assim de estar junto, de tomar café, é pastor sendo pastoreado. E é muito importante, né? É importante. É muito importante, porque eu acredito, é como um trabalho de um psicólogo. Um psicólogo também tem que ter uma mentoria, o psicólogo também precisa ter uma orientação. Sim. E às vezes você assume aquilo e às vezes o lado humano acaba falando muito mais alto. E você precisa de um amparo humano e espiritual também, né? E é isso que o senhor passa hoje para esses pastores. Isso. Nós chamamos de paternidade. Paternidade. É como um mentor que vai dar direção quando você precisa. Perfeito. Então as pessoas não ficam perdidas, elas têm um norte. Peraí, eu preciso resolver esse negócio, ele é muito importante. Então, eu vou buscar a ajuda do meu apóstolo lá, o que ele pensa, ele vai orar comigo, ele vai usar a experiência dele para me orientar. Então, mas as decisões são sempre das pessoas, entende? E aí acaba ajudando. E eu pergunto hoje, o apóstolo, como é que é hoje o papel da igreja como fonte de prosperidade a essas pessoas? É importante. É importante. O papel da igreja hoje, a igreja séria, né? A igreja séria. Então, todos os segmentos, nós vamos ter os caras sérios e os caras que não são sérios, né?
Então, o que nós precisamos? Fazer com que essas pessoas mudem a sua maneira de viver. Então, às vezes as pessoas, elas pensam o seguinte, vou ficar rico da noite para o dia. Não vai acontecer. E aí, atrás de uma necessidade muito grande, vem promessas. Então, se a pessoa percebe que você está muito ansioso, você vai receber um monte de direções só para satisfazer o desejo do seu coração, mas que não vai acontecer. E aí vem aquele negócio, né? Dá o seu tudo na igreja e sua vida vai mudar. Dá seu carro na igreja e sua vida vai mudar. Deus vai prosperar você, mas você tem que dar sua casa na igreja. E aí, como a pessoa tem a necessidade dela, ela acha que isso vai acontecer. Então, quando a gente fala de prosperidade, nós estamos falando de reeducação. Então, por exemplo, a pessoa chega na igreja, ela vai ter... pessoa chega para trabalhar com você aqui na tua empresa. Tem a regra que funciona. Sim. Se ficar dentro da regra, vai dar tudo certo, todo mundo ganha, a empresa ganha e tudo funciona. A Bíblia é essa regra. Eu estava falando esses dias sobre o que foi que Deus disse. Né? Aí, se eu sei o que Deus disse, eu vou prosperar. Então, Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim, se você andar na minha presença e guardar meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí fala da bênção da família, da bênção de prosperidade, da bênção da saúde, da bênção do resultado no campo, fora do campo. Ou seja, você já tem a bênção do Senhor, se eu andar dentro da linha. Do versículo 15 em diante, ele vai falar, se vocês se desviarem, ou quiser andar do jeito que vocês quiserem, não cumprir meus mandamentos, essas maldições virão sobre você e te alcançarão. Então, muitas maldições, porque eu desobedeci. Então, o que foi que Deus me disse? Financeiramente, e Deus disse na palavra, trazei todos os dízimos na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, para que a igreja cresça, para que a igreja alcance os seus projetos sociais, porque a igreja ela vive de ofertas voluntárias. Então, essas pessoas que aprendem por essa reeducação, tá bom, tá falando para eu trazer o dízimo, e aí então eu vou fazer prova de Deus e ele vai me abençoar. Tá, eu entrei por esse caminho, eu vou ser próspero. Então a prosperidade, ela é tremenda. E tem gente hoje que nem vai à igreja, mas ele já entendeu o princípio. Peraí, mãe, leva lá o dízimo na igreja. Porque ele sabe que ele prospera. Então a ligação de Deus com a prosperidade tem a ver com a obediência ao que ele está pedindo. Uhum. Então, é tipo você como empresário aqui, você pede para o seu funcionário fazer uma coisa, ele não faz, a responsabilidade é dele que não fez. Agora, se ele fizer o que você mandou e der errado, a responsabilidade é sua. Entende? Então Deus está falando, faz o que eu estou falando. E eu me responsabilizo pelo resultado. Aí Deus fala, faz isso e você não faz, aí você se dá mal. Aí você vai falar, Deus, eu estou perdido, não sei o que fazer, mas eu falei para você fazer. Agora, se eu faço e dá errado do mesmo jeito, Deus vai falar assim para mim, fica tranquilo, eu mandei você fazer e eu sou responsável por você. Então, por exemplo, nessa pandemia, uma doideira aconteceu no mundo todo. Pessoas perderam emprego, não tem comida, não tem salário. E a igreja? A igreja vive da oferta voluntária. Então você fala assim, meu Deus, e agora? Como é que eu pago as coisas? Entende? Uhum. Aí o camarada fala assim, então pastor, não tenho tal. Ele não vai pensar entre pagar o aluguel dele e dar o dízimo, porque o dízimo é voluntário. É de gente que entendeu. Em pagar o aluguel, ele vai pagar o aluguel. Ele não está errado. Mas aí eu chego para Deus. Existem prioridades, né? Então o dízimo hoje é uma prioridade. Seria uma prioridade para uma igreja de prosperidade. Então quando a gente fala, as igrejas sérias, né? Vamos repetir, deixar claro aqui, igreja séria. Aí ela vai ensinar as pessoas. Então nesse momento de pandemia, o que mais ficou ativado no meu coração é a minha fé. Mudou alguma coisa no senhor hoje, essa pandemia? Mudou bastante. Muita coisa. Porque a gente entende, você vem trabalhando, vai ter um antes e um depois. Sim, o mundo já não é mais o mesmo. Algumas pessoas dizem o seguinte, não, olha, deixa tudo voltar ao normal. Não vai voltar mais ao normal. Nós estamos repensando o modo de viver hoje no mundo. Sim. As pessoas hoje, eu
ouvi um comentário muito interessante outro dia. A pessoa me disse o seguinte: as pessoas vão começar a gastar mais consigo mesmo, com a família. Até porque a pandemia fez com que todos nós realmente tivéssemos que nos reintroduzir no seio familiar. Muitas separações estão acontecendo, até porque você foi obrigado e forçado a viver dentro de casa, não é verdade? O senhor está percebendo isso Sim. também? Você teve que ver mais seus filhos, você está tendo que ver os problemas da sua casa. Então, a natureza forçou isso. Vamos nos readequar, vamos nos rever, vamos avaliar o nosso papel no seio familiar. Então, isso vem acontecendo, né? Sua visão espiritual em cima disso hoje, apóstolo? E isso é um processo de Deus. Então, se você me pergunta, o que está acontecendo no mundo hoje, apóstolo? O que está acontecendo no mundo hoje é que Deus está julgando o seu próprio povo. Ou seja, segundo a Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, o que Deus está fazendo é com a igreja, está chamando a atenção. Ó, vocês são o meu povo. Eu não trato com o ímpio, o camarada que é fora de Deus. Porque hoje, na crise, até o ateu está chamando por Deus. Sem dúvida. Ele foi chacoalhado. Aqueles que acabam fazendo apologia do diabo em carnaval, nessas grandes festas, que faziam aquelas imagens gigantescas do diabo, estão pedindo para Deus hoje, desesperados, não é verdade? Agora está chegando a conta, vamos dizer assim. Mas o que Deus tem feito, de fato, é chamar a atenção do seu povo. Por isso ele está falando, ó, se vocês se arrependerem, eu vou fazer algo, eu vou sarar a terra. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, dessas pragas, essas coisas todas, foram coisas que aconteceram no Egito e que hoje está se repetindo por causa da desobediência. Então, nós temos muitas igrejas hoje, e aí eu estou falando no povo evangélico no geral, que erram demais. Não é que são viciados em erros, entende? Quer levar vantagem em tudo, quer promover uma coisa que não existe, quer fazer aberrações que não precisa ser feito. Então o evangelho é uma coisa simples, objetiva, é algo poderoso, é algo para todos, né? Então a igreja deixou de ser uma igreja inclusiva para ser uma igreja exclusiva. Ou seja, por que uma igreja inclusiva? Eu vou receber todo mundo. Eu vou receber o alcoólatra, o drogado, o travesti, o homossexual, eu vou receber todo mundo que queira mudar de vida. E se isso acontece, eu estou incluindo todo mundo. Só que a igreja ela começou a fazer isso, começou a crescer e ela foi mudando. E ela se tornou uma igreja exclusiva. Hoje a maioria das igrejas elas têm o quê? É uma igreja elitizada. Então você fala, meu Deus, aquele cantor famoso está indo naquela igreja, então eu vou ser dessa igreja porque esse cantor famoso está indo. Olha, eu vou ser da igreja, mas eu vou ser da igreja lá em Alphaville. Tabuão não. Entendeu? Entendo. Eu vejo o seguinte, existem muitas igrejas que, na verdade, ao invés de transformar as pessoas, elas estão se transformando para poder atender as pessoas. Exatamente. Também, não é verdade? Então você tem certos modismos, você tem realmente algumas mudanças da forma como agir dentro dos preceitos que são milenares, concorda ou não? E muitas igrejas realmente tentam adaptar para poder cooptar a juventude, que é louvável, mas tem limites também, né, apóstolo? Esse é o ponto. É importante, mas tem os limites. E às vezes, é a mesma coisa você inovar aqui com alguns cursos que você tem. Puxa, peguei nos Estados Unidos esse curso para minha clínica, é bom. E de repente você percebe que no andar da carruagem, a sua visão mudou. Uhum. E aquilo que seria um agregado se tornou a visão. A formação dos pastores é de suma importância, então a rede apostólica tem esse grande objetivo. Sim, o trabalho que a igreja faz hoje é de reeducação. E como eu sou pastor de pastores, tanto da nossa igreja hoje, nós temos aí praticamente uns quase 70 pastores espalhados. Então, por exemplo, a gente faz uma conferência em fevereiro, no carnaval, e uma conferência em setembro, onde a gente ministra com toda a igreja que vem, aí é uma grande conferência. E também a gente vai para um hotel onde eu fico só com os pastores e pastoras para ministrar palavras profundas de conhecimento, para melhorar o pastoreio dessas pessoas. Então, quando a Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, essa é uma grande chave para o crescimento da igreja e para o crescimento de qualquer segmento.
Então, se você parar no seu negócio ali e não evoluir, é a mesma coisa de um camarada chegar para um neurocirurgião e o cara fala, vou operar a tua cabeça. Você fala, tá bom, o senhor é formado, o senhor é médico, o senhor é bom nisso. Qual foi a última vez que o senhor operou uma pessoa na cabeça? Ah, faz uns 30 anos. 30 anos. Então, peraí, 30 anos o senhor não estudou nada, nada renovou, não, agora eu estou voltando. Você vai deixar ele operar a tua cabeça? Que jeito, né? Então, a igreja é a mesma coisa. Deus tem um povo para cada igreja. Então ele vai preparar o pastor, ele vai trazer preparação, ele vai trazer ensino, para trazer as pessoas que vão ser alimentadas aí nesse rebanho. Então é uma coisa muito importante nesse sentido. Eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Então eu tenho convicção do que Deus falou comigo. E aí eu sei que se Ele mandou uma família para estar ali, eu vou precisar cuidar com a minha equipe daquela família, porque é importante para Deus que ela receba o ensino que Deus está me dando. Entende? Então, a evangelização, né, a gente quer ganhar um monte de gente, a igreja ela é um segmento de crescimento. Mas nós precisamos saber o seguinte, as pessoas que Deus tem para aquele tipo de ensino é que Ele vai estar mandando para aquele lugar. Então, isso é importante. Bacana. Tremendo. Viu? Parabéns, viu? Tremendo. Uma entrevista maravilhosa essa. É uma pena que o tempo é exíguo, apóstolo, é uma pena. Mas suas considerações finais, apóstolo, para aquela pessoa que está do outro lado hoje ali nos acompanhando, que acompanha o Antena Taboão, nesse momento tão difícil e de reflexão, qual seria o seu conselho hoje para essa pessoa que realmente, que infelizmente a pandemia, lógico, ela jogou todo mundo para dentro de casa, mas você vai ter que sair de casa de novo novamente. Vai ter que Não sair. adianta ficar só assistindo o culto online, você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar à interatividade humana. O celular é muito bom, mas não é tudo. Pedir comidinha dentro de casa é confortável, mas eu tenho que gastar um pouquinho os músculos da perna para a gente poder realmente ganhar vigor físico. Ou seja, o mundo ele é o equilíbrio. Não só o físico, não só o virtual, é o equilíbrio disso tudo. Qual a sua mensagem para o nosso povo aqui? Não só o povo, tá bom, mundial, né? Para todo mundo, apóstolo. Queria deixar um pensamento. A Bíblia fala sobre 3 coisas importantes: propósito, processos e destino. Deus é um Deus de propósito, processos e destino. Então, Jeremias 29:11 diz assim, doutor: Deus falando, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Uau! Uau! Então, o que eu preciso? Eu preciso só saber o que eu quero. E aí, eu quero ser dentista. Aí Deus está falando, eu sei os pensamentos que eu tenho para você, os planos, para levar você a ser um dentista. Então, Deus trabalha em conjunto. Esse é o propósito. Então, Deus tem propósito com a sua vida. Você precisa saber o quê? O que eu quero ser. Aí Deus vai fazer planos e propósitos para levar você no fim que você espera. Aí vai vir os processos. Porque o mais difícil é o processo. É o processo. Então, Deus fala em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus te chamou para ser um dentista. Mas não só um dentista, um empresário, um formador de opinião, um formador de profissionais. Então, todas as coisas vão cooperar na sua vida, e cooperaram nesses anos todos, para que você chegasse nesse destino. Então, esse processo, se a gente fosse falar aqui, quantas coisas eu sofri para chegar onde eu estou? Quantos processos nós sofremos para chegar onde nós estamos? Então, não podemos jogar toalha, né? Não. Algumas pessoas, quando se deparam com uma dificuldade, a primeira coisa, não, isso não é para mim, ai, ó Deus, ó dia, ó azar. Não, você tem que enfrentar, aquilo serve para o teu crescimento. É das batalhas que a gente tira as forças e as experiências, né? Então, Atos capítulo 23:11, Deus fala para Paulo, ele está num naufrágio, ele vai morrer, está todo mundo lá, ele está com medo de morrer. E aí Deus aparece para ele, um anjo, e fala assim, Paulo, fica tranquilo, você não vai morrer. Porque você tem um destino. Importa que você chegue a Roma e você testemunhe em Roma da mesma forma que você... Então, como eu ia falando,
essa coisa do destino, né? Então Deus tem Só um propósitos. minutinho. Você que está do outro lado, não vai editar isso não, é que infelizmente a bateria acabou e nos pegou no meio do caminho, tá? Então entenda a nossa linha de raciocínio, estava lindo o pensamento dele, a gente vai puxar a orelha depois do nosso cinegrafista. Por isso essa risada desse homem espontâneo aqui, pode continuar, apóstolo. Nós estamos falando de Deus, que Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem processos na tua vida, então talvez você esteja passando aí vários processos que você não está entendendo. Mas para você entender o processo, você precisa entender o propósito. Então você não é só uma pessoa, você é um propósito de Deus. Por isso há tanta dificuldade e esse processo que você está vivendo está servindo para moldar você para o propósito, que é fazer você chegar no seu destino. Então, quando Paulo vai chegar no destino dele, que é Roma, o anjo disse para ele, importa que você chegue no seu destino. E você vai testemunhar de mim lá, assim como você fez em Roma. Então, eu vejo que esse é o momento da gente começar a entender as coisas como propósito, não só para o individual. Qual é o propósito de Deus com a minha vida? Qual o propósito de Deus com os meus filhos? Qual o propósito de Deus com a minha família? Com a minha empresa, com o meu chamado, com a minha igreja. Então, se você descobrir qual é o seu propósito, você vai entender os processos que você está vivendo e não vai desistir no meio do caminho. Se você entender e passar pelos processos, você vai chegar no seu destino, que pode ser uma clínica maravilhosa como essa, ajudando tantas pessoas, tantas famílias, ou pode ser o governo de uma cidade. Quem sabe? Quem sabe? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Apóstolo, eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer a presença de você que acompanhou essa entrevista hoje, essa entrevista maravilhosa de uma pessoa que faz a diferença na nossa cidade, não só na área material das pessoas, mas principalmente na área espiritual. Esse é o apóstolo José Santos, da nossa igreja Nova Terra, aqui de Taboão da Serra e para o mundo. Esse é o Antena Taboão. Nos acompanhe. Posso falar só uma coisa? Eu não Pode, falei? por favor. Nós temos uma casa de recuperação, nós chamamos CTA, Centro de Treinamento Apostólico. Então, se tiver uma pessoa necessitada, querendo sair das drogas, do alcoolismo, entre em contato conosco, vai ser um prazer poder ajudar gratuitamente. Parabéns, apóstolo. Parabéns, viu? E muito obrigado por você estar nos acompanhando. A gente volta logo, logo com mais um programa Antena Taboão.